Juiz federal de grande repercussão jurídica sai em defesa da revisão da vida toda. Sim, é uma verdadeira opinião de peso em auxílio, em apoio ao advogado. E nesse vídeo nós vamos trazer exatamente o brilhante ponto de vista do juiz que pode ajudar e muito a revisão da vida toda. Então, vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam, como sempre, todos muito bem. Cumprindo com o nosso compromisso aqui do canal, aqui do escritório, com você, nós vamos trazer mais uma notícia, mais um artigo, na verdade, de extrema importância. Mas por que, Cláudia, que esse é um artigo de extrema importância? Porque foi redigido nada mais, nada menos do que por um juiz federal. E como eu falei para vocês e venho construindo essa linha de raciocínio, nós precisamos utilizar esse momento para divulgar informações, reportagem, notícias e artigos em favor da revisão da vida toda. Esse é um momento crucial na defesa do aposentado e na defesa da causa em que precisamos divulgar informações e notícias importantes, como é o caso desse artigo extremamente recente, redigido agora em 22 de abril, tá? E eu vou começar explicando para vocês quem foi que redigiu esse artigo. E essa é a grande importância. Esse artigo foi redigido nada mais nada menos pelo juiz federal da 4ª Região TRF, João Batista Lazari. Tá? Então é um juiz extremamente sensível à causa do aposentado e há muito tempo se posiciona normalmente de forma favorável às leis previdenciárias. Ou seja, é um juiz que cumpre com o seu papel de juiz, dando a César o que é de César, cumprindo com a lei de forma correta. E isso fica muito transparente nesse artigo, nesse posicionamento. Tá, gente? Eu vou trazer alguns pontos específicos, eu não vou ler tudo para você não ficar preso aqui comigo nesse vídeo, mas eu vou trazer pontos importantes para que você compartilhe esse vídeo e as pessoas vejam quanto que o aposentado foi prejudicado e quantas pessoas estão dando a cara a tapa e se manifestando, se movimentando em defesa desses aposentados. Tá, gente? Eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, não deixa de curtir, sabe? É bem rapidinho, não custa nada. Você ajuda sim o trabalho aqui do canal, você ajuda, é muito importante pra gente. Eu agradeço muito a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua inscrição, mas você também ajuda a causa. Cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, mais pessoas têm acesso à revisão da vida toda. E se você ainda não entendeu qual é o jogo da revisão da vida toda nesse momento, o jogo da revisão da vida toda é movimentar pessoas. Como eu falei em um último vídeo aqui, nós ultrapassamos a esfera jurídica. E nesse momento, quanto mais pessoas nós conseguirmos movimentar e explicar sobre a revisão da vida toda, ponto para o aposentado. E o que nós precisamos é somar pontos nesse momento com os estrangeiros ministros, falar, explicar. Esse é o momento, tá, gente? Então, sim, é muito importante a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua inscrição, tá bom? Então, vambora aqui para esse artigo e deixa eu te explicar o seguinte. Tá? Como eu falei, eu vou trazer alguns trechos, tá? De forma resumida, explicando algumas coisas para facilitar e auxiliar você a compartilhar, tá? Eu vou deixar o link do artigo aqui embaixo também, tá? Esse foi um artigo que foi publicado no Grupo GEM, tá? No Grupo GEM Jurídico. E o que isso significa, gente? Quando a gente tem uma pessoa de peso como o juiz federal, do Dr. João Batista Lazari, significa que a revisão da vida toda se tornou um movimento tão grande
que pessoas que não costumam se posicionar acerca desses assuntos, e nós estamos vendo grandes pessoas do mundo jurídico e também do grupo político se manifestarem sobre a revisão da vida toda. E nós precisamos dar louros para essas pessoas, dar créditos para essas pessoas, porque essas pessoas elas estão dando a cara a tapa em sua defesa. Essas pessoas que botam a cara aqui no YouTube, essas pessoas que estão se manifestando, advogados que estão redigindo artigos, juízes que estão... Nós temos juízes aqui no YouTube que se manifestam de forma positiva, que se manifestam favoráveis à revisão da vida toda. Nós precisamos fazer essa divulgação. Quando um juiz desse porte, e eu vou ler aqui de forma resumida, fica comigo, quem é Dr. João Batista Lazari? Juiz federal no TRF da 4ª Região, integra a 3ª turma recursal dos Jefes em Florianópolis, Santa Catarina. Pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Universidade de Bolonha, na Itália. Doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, na Itália. Doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Especialista em Direito Sanitário pela Universidade de Brasília, professor das Escolas de Magistratura e do Trabalho em Santa Catarina, professor em cursos de pós-graduação, preparação para concursos, membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Direito de Seguridade Social, e por aí vai, porque o currículo é muito grande. O que isso significa, Cláudio? Significa que é uma pessoa de peso que também está apoiando o aposentado. E ele trouxe aqui nesse artigo, ele colocou um ponto de vista dele sobre o julgamento das ADIs, tá? Esse é o primeiro ponto, e trouxe uma saída, uma possível saída para reverter o jogo da revisão da vida toda. Então ele não somente redigiu um artigo, ele deu uma saída para a revisão da vida toda. Claro que também, que você vai entender mais para frente, mas essa saída que também já está sendo utilizada dentro das questões de ordem na petição da doutora Gisele Cravititi, dentro do processo. Mas ele deu uma solução e isso faz o quê? Isso constrange os ministros, isso constrange o governo. Tá feio. Então um artigo desse é um artigo de peso e a gente precisa trazer aqui, a gente precisa compartilhar, tá? Então eu vou ler alguns trechos e vou fazer algumas considerações breves, tá bom? Vamos lá. Bom, e ele começa da seguinte forma, demonstrando uma imensa indignação, tá? Que todos nós compactuamos dessa mesma indignação e isso mostra que a gente não tá sozinho nessa, que o absurdo realmente é grande demais. Tá? E ele começa da seguinte forma: os segurados da Previdência Social, assim como os operadores de direito, foram tomados de surpresa com o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111. Passados mais de 24 anos de tramitação na Corte Suprema. A gente sabe que essas ADIs 2110 e 2111 são ADIs de 1999. Então, realmente, tomou de surpresa essa manipulação que foi feita, né? E aí aqui ele vai explicar, essas ADIs atacaram vários dispositivos da Lei 9876 de 2019, especialmente, aí ele vai elencar aqui o que essas ADIs atacavam, tá? Eu vou passar porque não tem necessidade da gente ler tanta coisa para não deixar você preso aqui, tá? Mas é um artigo muito bom, eu indico sim que você leia, que eu vou deixar o link aqui ou no primeiro comentário ou na descrição, em algum desses locais você vai achar esse link, tá? Então eu aconselho sim que você leia, que você compartilhe esse link também, compartilhe o vídeo e compartilhe o link, tá bom? Vamos lá. Aí aqui ele vai falar qual foi o julgamento de mérito das ADIs, vai falar que o tribunal votou por maioria dos votos, tarará, tarará, pão duro. E aí ele traz aqui toda a explicação maravilhosamente redigida sobre o que aconteceu nas ADIs, tá bom? Aí ele resume com as próprias palavras como que ficou resolvida a situação das ADIs que aguardam atualmente a publicação do acórdão. E aí ele traz: chama a atenção e gera perplexidade essa nova orientação da Suprema Corte, pois confronta com seus precedentes qualificados, especialmente a repercussão geral, tema 334, que garante o direito ao melhor benefício, e a repercussão geral, tema 1102, revisão da vida toda.
que reconheceu o direito à revisão da vida toda. Veja-se a seguir as teses referidas em cada caso. E aqui ele vai trazer os temas e as teses que esse julgamento teratológico, absurdo e vergonhoso atacaram, tá? Ele traz aqui o tema 334, que é o princípio do melhor benefício, onde o segurado pode escolher o benefício que mais lhe beneficia, que sempre valeu, tá? Então, o julgamento das ADIs feriu e matou esse princípio. O tema 1102, da revisão da vida toda, né? E também as ADIs 2110 e 2111, através da declaração da constitucionalidade, né, do artigo 3º. E aqui ele fala o seguinte: não se desconhece que na repercussão geral, o tema 1102, pende de análise de embargos de declaração. Essa é a situação atual da revisão da vida toda, em que o INSS busca anular o julgamento proferido pela primeira sessão do STJ, repetitivo tema 999. E diante da nova composição do STF, e a gente tem ali o quarteto fantástico, né? Arriscamo-nos a prever que o plenário tenderá a reconhecer a citada nulidade do acórdão preferido pela primeira sessão do STJ, determinando a remessa dos autos àquela corte, para que seja realizado novo julgamento no artigo 97 da Constituição Federal. E o que ele está falando aqui, gente? Ele está falando sobre o voto do ministro Zanin e a intenção de alguns membros, de alguns ministros do STF em acatar, como a gente sabe que tivemos ali o voto que acompanhou o voto do Zanin, o voto do Barroso, tivemos ali o voto do Dias Toffoli também, que acompanhou o Barroso, tá? Então aqui ele está tratando dessa intenção de retornar com o processo da revisão da vida toda para o STJ, tá? Aí ele continua: nessa toada, o STJ, recebendo a devolução dos autos, não poderá reiterar a tese fixada anteriormente em favor da revisão da vida toda, pois o STF definiu nas ADIs 2110 e 2111 que inexiste o alegado direito em favor dos segurados da Previdência Social. E aí ele continua. Ou seja, ele está aqui falando que essa manipulação é realmente que está escancarado a intenção de matar a revisão da vida toda, tá? E aí ele fala o seguinte: diante dessa realidade em que houve a prevalência do critério da valoração econômica da decisão, ou seja, não colocaram o direito do aposentado, o direito social, na frente da questão econômica. Que a gente vem falando isso há muito tempo e você tá careca de saber, né? Resta a expectativa de que a Suprema Corte faça a modulação dos efeitos decorrentes da superação dos seus precedentes, como determina o artigo 927, parágrafo 3º do CPC, tá? E aí aqui ele traz o artigo 927, tá? Que o artigo 927 é um artigo muito importante que fala o seguinte: os juízes e os tribunais observarão, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou aquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos na alteração no interesse social e na segurança jurídica, tá, gente? Então a gente sabe, né, que a modulação dos efeitos hoje, atualmente, o que antes a gente fugia tanto da modulação dos efeitos, hoje a modulação dos efeitos é uma das únicas possibilidades para salvar o aposentado, para salvar a revisão da vida toda. Hoje em dia o que se busca, na verdade, é uma desvinculação das ADIs para com a revisão da vida toda, que foi vinculada pelo Supremo nessa manobra maligna, né? Então, a gente busca a desvinculação desses processos e uma modulação dos efeitos, para que seja respeitado, até a data do julgamento, pessoas que já haviam ingressado com ação judicial. E a gente fala isso aqui, infelizmente não vai ser para todos, vão ser para pessoas. Caso aconteça, que a gente torce, e é isso que tem que acontecer, porque é dispositivo legal, e aí o aposentado merece esse respeito, mas não só merece, a lei tem que ser cumprida, tá bom? Então, mas para pessoas que se arriscaram e entraram com ação judicial. Infelizmente, quem não entrou, houve uma mudança do entendimento. E isso acontece, infelizmente. Mas quem entrou merece ser respeitado. É necessária a modulação de efeitos para isso. Então, essa é uma das saídas para a revisão da vida toda, tá? Aí ele finaliza o artigo falando o seguinte:
E adentrando na modulação, espera-se com base em outros precedentes, e aqui ele cita, que é o tema 709, tá? Que é um tema de repercussão geral também, seja preservada a revisão efetivada em favor dos segurados que tiveram direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento das ADIs 2110 e 2111, que ocorreu em 21 de março de 2024. E a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força da decisão judicial provisória até a proclamação do resultado da modulação dos efeitos postulados. Então, isso daqui é o mínimo que nós esperamos. O mínimo que nós esperamos é que quem já tenha tido trânsito em julgado nas suas ações, com relação à revisão da vida toda, tenha o seu mérito respeitado. Até porque é um negócio jurídico perfeito. Então a gente espera, mas a gente espera também que com essa desvinculação haja sim o respeito às pessoas, à jurisprudência da época, né, o entendimento da época até a data das ADIs, que seja respeitado quem entrou com a revisão da vida toda, tendo em vista que o entendimento aplicado até aquela época era a favor do aposentado, por conta de 2 julgamentos no STF. A gente não tá falando de pouca coisa, tá? E você já sabe disso, tá bom? E aqui a gente finaliza, tá? Esse artigo, tá? Então, assim, esse vídeo ele vem com o intuito de mostrar para você, primeiro, que a revisão da vida toda não se calou, que ela não acabou e que existem pessoas levantando em defesa do aposentado. Vocês têm noção do quanto que isso é importante? Do quanto que nós já caminhamos até aqui? E quando eu falo nós, eu falo toda essa comunidade jurídica, todos esses canais que, com base na verdade, todos esses portais de notícias que colocam notícias e artigos de forma imparcial, já caminhou até aqui. A gente precisa enaltecer esse tipo de coisa. Esse tipo de artigo demonstra que existem pessoas e pessoas importantes como um juiz federal de tamanho porte jurídico lutando e se manifestando em favor do aposentado, tá, gente? Então é muito importante, como eu falei para vocês, a maré está mudando, estão se levantando pessoas, graças a Deus, em favor do aposentado, tá? Então é muito importante o teu compartilhamento, compartilha a notícia, compartilha o vídeo, tá? Deixa o seu like, o seu joinha, o seu curtir. Esse foi um vídeo trazendo e mostrando para você essa mudança de ares e eu tenho fé que a revisão da vida toda vai se levantar, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à nossa família. Aqui o nosso compromisso é com a verdade, é manter você informado, porque informação liberta e informação de qualidade, com base na verdade, é o único caminho para a gente salvar a revisão da vida toda e diversos direitos que vêm sendo aí deixados de lado, tanto do aposentado, quanto do pensionista, quanto do segurado do INSS também. E essa é a nossa luta diária, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!